Bom pessoal, estamos aqui fazendo os comentários ao 21º Exame Unificado da OAB, certo? No caderno branco, agora comentando as questões de direito constitucional. Vamos começar lá, professor Armando. Bom, as questões de constitucional estão lá entre as questões 13 e 19 da prova no caderno branco, né, desse exame 21. Vamos começar com a primeira, 13. Carlos pleiteia determinado direito que fora regulado de forma mais genérica no corpo principal da Constituição e de forma mais específica no ADCT. O problema é que o corpo principal da Constituição e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as normas poderiam incidir na situação concreta. Carlos, diante do problema, consulta um advogado para saber se a solução do seu caso deve ser regida pela norma genérica ou pelo ADCT. Com base no texto da Constituição, assinale a opção que apresenta a proposta correta. Nessa correção da prova, chegamos à conclusão de que o gabarito aqui seria 13B de bola, 13B de bola, que determina que, como a ADCT possui o mesmo status jurídico, ou seja, não há hierarquia entre a ADCT e o texto constitucional e os 250 artigos do texto constitucional. Então, a alternativa B, como a ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo principal da Constituição, a norma específica da ADCT deve ser aplicada ao caso concreto. Então, a aplicação a questão que se resolve aqui pelo princípio da especialidade, aplica o ADCT por se tratar de norma mais específica. Ok? Vamos para a próxima? Questão de 14, vamos lá, Rogério. Governador do Estado E, diante da informação de que poderia dispor de um lastro orçamentário mais amplo para a execução de despesas com a Seguridade Social, convocou seu secretariado a fim de planejar o encaminhamento a ser dado a tais recursos. Na reunião foram apresentadas 4 propostas, mas o governador, consultando sua equipe de assessoramento jurídico, foi informado de que apenas uma das propostas era adequada para assegurar diretamente direitos relativos à Seguridade Social, segundo a definição que lhe dá a Constituição da República. Dentre as opções, assinale-a. Vamos lá, gente. A alternativa correta para nós é a alternativa B. Por quê? Porque trata aqui de Seguridade Social de forma que as outras alternativas todas tratam de questões alheias, fora da Seguridade Social. E a alternativa B fala da ampliação da rede hospitalar de atendimento à população da região. Ou seja, aqui o fundamento jurídico está pelo artigo 194 da Constituição Federal, ok? Questão 15, professor, vamos para a próxima, vamos lá. A Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. São 3 artigos dessa suposta Constituição. Primeiro, as normas dessa Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de 3/5 dos membros das respectivas casas legislativas em 2 turnos de votação, exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. Segundo artigo, a presente Constituição, concebida diretamente pelo excelentíssimo Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular por meio de plebiscito, visando a sua aprovação definitiva. E o terceiro e derradeiro artigo, a ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal, olha só, uma das ideologias, e a segunda, e da social-democracia, bem como o respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão e segunda dimensão. Com base nos fragmentos acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria... Chegamos à conclusão de que se trata da alternativa A. Por quê? Semi-rígida, traz regras de votação de quórum qualificado 3/5 e alteração por norma infraconstitucional, promulgada porque tem participação popular, e ao contrário da outorgada que é imposta, a promulgada tem a participação popular representada aqui pelo plebiscito, e heterodoxa, já que conta com 2 ideologias distintas, tanto a liberal quanto a social-democrata. Ok? Vamos para a próxima, Rogério, 16. Questão 16. Finalizadas as Olimpíadas do Brasil, certo deputado federal pelo estado Beta, ex-desportista conhecido nacionalmente, resolve elaborar um projeto de lei visando melhorar a performance do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020. Para realizar esse objetivo, o projeto dispõe que os recursos públicos devem buscar promover prioritariamente o esporte de alto rendimento. Submetida a ideia à assessoria jurídica, essa exteriorizou o único posicionamento que se mostra harmônico com o sistema jurídico constitucional brasileiro, afirmando que o projeto e aí nós temos a alternativa B,
E incondicional, pois, segundo a Constituição da República, a destinação de recursos públicos deve priorizar o desporto educacional, que é o que está no artigo 217 e 217, inciso 2 da Constituição da República. Vamos lá? Questão 17. Vamos para 17, próximo. A parte autora em um processo judicial inconformada com a sentença de primeiro grau de jurisdição que se embasou no ato normativo X, apela da decisão porque, no seu entender, esse ato normativo seria inconstitucional. A terceira Câmara Civil do TJ do Estado Alfa, ao analisar a apelação interposta, reconhece que assiste razão à recorrente, mais especificamente no que se refere à inconstitucionalidade do referido artigo X. Ciente da existência de cláusula de reserva de plenário, a referida turma dá provimento ao recurso sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo X, embora tenha afastado a sua incidência no caso concreto. De acordo com o sistema jurídico, o acordo proferido pela terceira turma civil. Veja só, nós estamos falando aqui, gente, questão 17, é a redação da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 10 vai determinar que a alternativa D de dado está incorreto o posicionamento do tribunal, por quê? Posto que violou a cláusula de reserva de plenário, ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do ato normativo. Por quê? O fato de deixar de aplicar a lei, o tribunal está vedado, está proibido de deixar de aplicar a lei se não declará-la inconstitucional. Então, a alternativa D de dado é a alternativa que representa a súmula vinculante 10. Vamos em frente? Questão 18. Vamos lá. Questão 18. Ricardo é o diretor-geral de órgão de administração direta, federal, responsável pela ordenação de despesas, inconformado com o fato de o TCU ter apreciado e julgado as contas do órgão que dirige e, por fim, lhe aplicando sanções com fundamento em irregularidades apontadas por auditoria realizada pelo próprio TCU, procura um advogado. Seu objetivo é saber se o referido órgão possui ou não tais competências. Nesse sentido, o advogado responde que, segundo a ordem constitucional vigente, as competências do TCU, e aí temos a alternativa C. A alternativa C, gente, por quê? Abrangem, dizendo que as competências do TCU abrangem o julgamento das contas, devendo o TCU aplicar as sanções previstas na ordem jurídica em conformidade com os ilícitos que venha a identificar. Tudo isso previsto aí no artigo 71, inciso 2 e 8º da Constituição Federal, certo? Tem incisos 2 e 8, muito bem. E a última questão de constitucional, dá tempo ainda, vamos em frente, 19. O W, deputado federal pelo estado Beta, proferindo o discurso no Congresso Nacional, fez contundentes críticas ao que denominou de abuso midiático contra a classe política. Na oportunidade, acrescentou estar elaborando um projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar regras de licenciamento por autoridades do poder público a que deverão se submeter os veículos de comunicação, principalmente jornais e revistas, veículos escritos, mídia impressa. Segundo o referido deputado, a vida privada dos políticos deve ser preservada, devendo por isso serem estabelecidos limites à mídia jornalística. Com relação ao projeto de lei ordinário idealizado pelo deputado W, de acordo com a ordem jurídico-constitucional brasileira, assinale a alternativa correta. Estamos falando aqui, pessoal, artigo 220, parágrafo 6º do texto constitucional, representado aqui nessa questão na alternativa D de dado. Vamos dar uma olhada nela? É inconstitucional, pois a Constituição da República garante expressamente que a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Então, questão 19, D de dado, ok? Assim a gente fecha as 6 questões de constitucional e vamos em frente, não sai daí, continua consultando os demais vídeos que a gente está trazendo o gabarito de todas as disciplinas para vocês, ok? Vamos lá!